A palavra do Senhor, Romanos capítulo de número 6. Quem gostaria de uma oportunidade de reescrever a história? Quem gostaria de uma oportunidade? Levanta a mão aí, bem forte. Eu gostaria de reescrever a minha história. Creio que todos nós. Olhando para essa mensagem de hoje, que nós vamos falar do capítulo 6 de Romanos, versículo 1, nós vamos trabalhar com ele até o versículo de número 13, 14. É justamente essa a proposta. Uma proposta que você e eu precisamos tomar posse dessa realidade. Foi na sexta-feira, eu vi um pedacinho da Dani estava ministrando, que ela pegou e deu chocolate para o André, né? Deu chocolate para o André. Eu falei assim, eu estou lá, eu vou pegar aquele chocolate. Vem e pega. Deus tem coisas tremendas para você, mas você precisa ir até lá e tomar posse. Tem o Augusto Nicodemos, ele tem uma historinha que ele traz uma reflexão que eu acho muito interessante. Eu vou tomar emprestada essa reflexão. Um rapaz pegou tudo que tinha, vendeu e foi em busca do ouro na terra do ouro. Chegando lá, ele torrou tudo que ele tinha e não conseguiu ouro nenhum. Ficou na miséria. Vendeu tudo porque ele queria conquistar. Só que aí ele ficou na pior e ele desejou voltar para a terra dele. E ele conseguiu angariar uma merrequinha para pagar a passagem, comprar um pacote de bolacha e um pouquinho de manteiga. E diz a historinha ilustrativa que ele entra no navio e ele tem que passar vários dias naquele navio. E ele ia ter que passar comendo as bolachinhas, água e sal dele e a manteiga. Só que chegou uma hora que acabou até a bolacha, não tinha mais nada. E aí ele resolveu ficar trancado na cabine. E aí trancado lá na cabine começaram a dar falta, que o cara não saía de lá. E aí foi lá o comandante, bateu na porta. E ele apareceu. Falou, rapaz, o que está acontecendo? Você não sai daí já faz uns dias? Está tudo bem com você? E aí o rapaz disse, bom, eu estou aqui é que eu não tenho dinheiro para comer. Eu não tenho como estar junto com vocês lá se alimentando no restaurante. E eu tinha trazido só algumas pequenas bolachas, um pouquinho de bolacha. E está passando todos esses dias, só que agora até a bolacha acabou. E já faz 3 dias que eu estou sem comer. Então, não consigo sair daqui. E aí o comandante do navio disse, você não sabia que quando você pagou a passagem, você tinha direito a todo o restaurante? Já pensou? Eu morri do coração de raiva. Passar fome 3 dias é ruim, né? Gente que gosta de comer. Mas uma ilustração. Às vezes é a mesma coisa que a gente vive com Deus. Deus preparou um banquete para nós. E a gente fica se alimentando de miséria do passado, fica carregando um monte de coisa que é pequenininha, se achando sem direito de viver o perdão, o amor de Deus, entendendo que não tem direito de viver uma nova vida, de mudar a história, tem que viver com migalha. Eu não estou falando de dinheiro não, tá, gente? Estou falando que tem gente que vive de migalhas emocionais, migalha do que os outros dão. Quem está entendendo? Pense, você já me conhece, sabe que eu não fico nessa história de dinheiro, não sou... É bom ter dinheiro, não é bom ter dinheiro? Nós gostamos, mas eu não sou amante do dinheiro, não é o meu Deus, não sou mercenário. Então quando eu falo isso, tem muita gente que tem, por exemplo, uma vez uma pessoa falando que tem medo de ficar na miséria e mendigar, né? Mas a pessoa tem tanto medo disso, que às vezes a pessoa anda como mendigo, mas ela não quer ser mendiga. Mas é uma pessoa que tem o dinheiro, mas ela só pensa em investir e não compra, não vou comprar
um sapato legal para mim. Vou comprar o sapato mais barato que tem, tendo a condição de comprar um sapato bom. Compra aqueles que parecem um tamanho que não tem conforto. Mas guarda o dinheiro, não é? Já contei para vocês uma vez que eu comprei um tênis que não era original, né? E fui fazer academia com ele. Pensei que eu estava correndo com um tamanco. Na mesma hora eu já dispensei ele. Não dá, Carlos, né? Tem que ter o conforto para você correr. Não precisa ser dos mais caros, mas alguma coisa boa. E comprar dentro da sua condição. Amém? Mas tem gente que tem condição de comprar, mas não pode. Mas se vier a crise, se vier isso, fica se preparando para o momento ruim. Meu irmão, eu sei que a gente tem que administrar e sempre estar na reserva, controlar direitinho, que não é nada fácil, é a parte difícil, fazer sobrar, sim ou não? Saber administrar direitinho. Mas espera aí. Às vezes o seu medo de chegar a algum lugar, você já chegou nele sem saber. Às vezes você com medo de ser algo, você já está sendo aquilo dentro de você. Você está privando você de viver coisas boas. Você sabia que tem gente assim dentro de casa? E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de várias áreas. A pessoa não consegue desfrutar de um momento de paz, a pessoa não consegue desfrutar do amor, ela não consegue desfrutar de perdão, ela não fica bem, ela está sempre estressada com tudo e todo mundo, ela odeia todo mundo, ela tem raiva de todo mundo. Quem está entendendo? Até quando a gente vai falar de Cristo e falar que nós fomos libertos e viver atormentado por um fantasma do passado? Até quando a gente vai falar que Cristo nos libertou e nós fomos curados, mas nós somos dependentes de pecado, nós somos dependentes do passado, nós somos dependentes das pessoas nos aprovarem, nós somos dependentes do que as pessoas acham, nós somos dependentes se as pessoas batem palma ou não batem palma. Às vezes olhar para nós e falar assim: nossa, se eu tivesse isso, eu seria bem sucedido. Se eu tivesse isso, aquela pessoa me amaria. E na verdade você está olhando para você e nem você mesmo está se amando. E está achando que as pessoas vão te amar se você tiver alguma coisa. Você é que não está se amando por não ter aquilo. Quem está entendendo? Às vezes a gente fala que recebeu salvação, foi salvo, mas a gente vive travado, doente. E eu quero te dizer uma coisa: a mesa está posta. Não fica trancado dentro do seu quarto comendo bolacha de água e sal. Tem uma mesa para você, só que você precisa ir até ela. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vai até a mesa. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, algo que eu estava meditando nessa palavra que nós vamos ministrar hoje, aqui vamos compartilhar. É que teve momentos na minha vida, eu vou dizer de mim, para não falar de você, e você vai olhando para a sua vida se você viveu isso. Houve momentos que eu não conseguia deixar de fazer algumas coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Porque eu estava vivendo para mim mesmo. Eu estava querendo satisfazer minha própria vontade. Eu era o meu Deus. Mesmo dizendo que acredito em Deus. Tem coisas que parece que nós colocamos como os nossos mimos na gaveta e a gente não consegue liberar eles da nossa vida. Parece que a gente fica... Já viu aquela pessoa que sempre se faz de vítima? De coitado? Conhece alguém assim? Tudo que você vai falar para a pessoa que pode haver uma oportunidade, mas para mim não, tadinho de mim, ai, coitado de mim, eu sou uma vítima. Você é vítima de si mesmo, né? A Bíblia aqui vai nos mostrar algo que Jesus, ele trouxe uma libertação tão completa que chegamos ao ponto de morrer. Sabe o que é morrer? A Bíblia diz que antes de Cristo, nós estávamos mortos para alguém. Quem era esse alguém? Para quem que nós estávamos mortos? Antes de Cristo, nós estávamos mortos para Deus. Estávamos mortos nos nossos pecados. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Estávamos mortos para Deus nos nossos pecados, dos nossos delitos, afastados de Deus. E não tinha como construir uma ponte entre nós e Deus. Nem a lei conseguia fazer isso, porque sempre a lei dizia que nós não podíamos atravessar essa ponte. Aí Deus construiu a ponte entre nós e Ele, que foi a pessoa de Jesus Cristo. Só que Ele diz: agora você precisa atravessar essa ponte. Só que do lado de cá você estava morto para Deus.
Agora do lado de lá você está morto para quem? Para quem? Para o mundo. A vida do cristão é uma vida de morte. Nossa, mas que culto fúnebre, apóstolo. Mas é uma realidade. Por isso que Jesus disse que aquele que buscar a vida, perdê-la. E aquele que perder a vida por amor de mim, achá-la. É uma pirâmide invertida, já percebeu? Aquele que quer ser maior no reino de Deus, ele tem que ser o quê? O que mais serve, o menor. Amém? Se você quiser ser grande, você tem que servir. Só que na pirâmide do homem é o seguinte: você é pequeno porque você serve. Cristo, ele mostra para nós essa pirâmide invertida que diz: eu sendo Senhor e Deus, eu fiz papel de escravo, de lavar os pés uns dos outros. Quem está entendendo? Então nós precisamos aprender essa linguagem do céu. O menor é maior e o maior é menor. Vive como um menor. As pessoas, humanamente dizendo, falam: nossa, você tem que ser rico de espírito. E não é mesquinhez de dizer: ai, tadinho de mim, ai, eu não tenho nada para oferecer, não é isso não. É quando você olha para você e diante de Deus, a sua pobreza espiritual, diz assim: eu não tenho nada de valor para oferecer para Deus, porque diante de quem Ele é. Isso é assumir a sua mendicância espiritual, a sua verdadeira condição. Mas agora, quando você admite isso, você se torna rico diante de Deus. Por quê? Porque a sua riqueza não é sua, é dada por Ele. Quem está entendendo? Apóstolo, mas isso aí não é muito complicado? Pode ser, mas não é. Não é complicado. É a gente que complica. 2 mais 2 é quanto? 4 não é 4? Tem coisas que a gente fica complicando demais, a gente espiritualiza demais. A gente estava conversando agora há pouco aqui, né? Estava falando, a gente espiritualiza muito, está esperando Deus fazer coisas que Deus está dizendo: é você que tem que admitir a situação que você está e querer mudar isso daí. É você que precisa mudar as suas ações, é você que precisa mudar a sua mente, você precisa mudar os seus valores, você precisa matar essa velha criatura que existe em você. Quem está entendendo? E é sobre isso que a palavra de Deus vai tratar hoje. Não é para a gente olhar, e biblicamente falando disso, não é para a gente olhar para grandes avivamentos que já aconteceram. Porque eu mesmo falo assim: Senhor, quantos avivamentos aconteceram maravilhosos, né? Seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos. Quando a gente fala do avivamento na Rua Azusa, e pessoas cheias do Espírito Santo, momentos maravilhosos onde Deus decidiu naquele momento, naquele contexto, naquela história, e as pessoas não eram melhores do que nós, eram pecadoras, precisavam também da salvação do mesmo Deus, do mesmo Espírito Santo, mas Deus naquele momento, de uma maneira tremenda, decidiu trazer um avivamento. Só que infelizmente dentro da igreja, nós lemos esses livros como Heróis da Fé, Generais de Deus, e olhamos lá atrás aquela história e falamos: meu Deus do céu, nós queremos tanto viver aquilo, e às vezes nós esperamos a igreja inteira vivendo. E é lógico que eu também quero, em nome de Jesus, que nós venhamos viver um avivamento na igreja, todos os cultos, as pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, mas muitas vezes nós estamos tão condicionados. Nós estamos dependendo de homens, de pessoas que promovam isso. A gente vem para o culto esperando que tenha muitos instrumentos, que a igreja esteja cheia, e aí, nossa, aí a gente vai sentir o avivamento. E é um erro, porque nós precisamos entender o que Paulo está nos escrevendo aqui, que o avivamento, antes de ser numa nação, ela começa individual, na vida de cada um. Porque o dia que cada um de nós fomos impactados com o avivamento, aí um vai ser impactado lá do avivamento vindo de Guarulhos para cá, outro vai vir da Cachoeirinha para cá, outro vem lá da Zona Sul, outro vem da Zona Leste, mas vem com avivamento dentro de si. Quando se reúne com as pessoas, aí o avivamento é geral. Mas às vezes a gente fica esperando: a irmã Vânia devia estar avivada. Não, quem tinha que estar avivada é a Fátima, meu Deus. Por isso que o avivamento não acontece. Tire os olhos do global
e das pessoas e olhe para si mesmo. Eu preciso de avivamento. E avivamento, ele traz em si características de transformação. Avivamento que é só alegria, ou momento, ou um culto, ou por causa de instrumento, ou por causa de uma pessoa famosa que pregou, isso não é avivamento. Porque se avivamento não traz transformação, não é verdadeiro avivamento pela palavra de Deus. Se você for ver, os grandes avivamentos que aconteceram, eles só aconteceram através da palavra de Deus. São palavras que quando eram pregadas, as pessoas não estavam esperando. A gente não tinha um teclado, a gente não tinha muitos instrumentos, a gente tinha a palavra de Deus, que quando era pregada, as pessoas sentiam ela bater no coração, e a primeira coisa que acontecia nelas era o quê? Convicção dos seus pecados. Ela fala: miserável homem que sou, quem sou eu vou para o inferno, o chão está se abrindo, meu Deus do céu, salva-me. E o avivamento acontecia. Aí hoje muitas vezes as pessoas dizem: o que Deus tem para me dar? O que Deus tem para me dar? Nos achamos com direitos, mas não conseguimos entender o que essa palavra está dizendo para nós. Morremos para poder viver. Às vezes nós chegamos na igreja procurando vida. Nossa, apóstolo, mas que triste. Você que já ia falar que ia ganhar um monte de coisa. E quando Jesus disse para os seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se não estiver disposto a morrer para si mesmo e morrer para o mundo, não pode ser meu discípulo. Não fui eu que disse. Quem disse? Jesus. Então a igreja não é minha, o céu não é meu, eu não salvo ninguém, e eu sou convidado a mesma coisa, a morrer mais uma vez nessa noite, a entender a palavra de Deus, de morrer para o mundo, morrer para mim mesmo e viver para Deus. Quantos aqui tomam a Santa Ceia de domingo, né? No domingo, no primeiro domingo, eu também. Outros não tomam, cada um analisa. Eu não sou a pessoa que impede, nem sou aquele que incentiva, eu sou aquele que ensina. E cada um examine seu próprio coração, conforme diz a palavra de Deus, amém? Ou seja, eu não peco por influenciar a fazer o errado, mas também não peco por vetar aquilo que é certo, amém? A consciência de cada um, quem entende, dá um glória a Deus. Mas todas as pessoas que tomam a Santa Ceia, preste atenção no que eu vou dizer, podia ser um culto de ceia hoje, pastor, para pregar isso. Todas as pessoas que tomam a Santa Ceia, elas têm a consciência de que elas morreram para o mundo, morreram com Cristo, e agora elas são novas criaturas, e agora elas vivem para Deus. Não sabia disso não, apóstolo. Eu tomava a Santa Ceia porque me davam, eu vinha na igreja naquele dia, nem sabia que ia ter, ou falaram para mim que eu tenho que vir, e culto de Santa Ceia, já percebeu que é um culto cheio de gente? Parece que o pessoal marca, primeiro domingo do mês eu não posso faltar, porque aí eu vou renovar minhas forças para o mês inteiro, vou me santificar naquele dia. Isso é um pensamento, irmão. Desculpa eu dizer, não estou querendo ofender a religião católica, né? Embora católico signifique universal, mas não estou querendo ofender a religião católica, mas muitas vezes, embora existem muitos católicos fervorosos, me perdoem esses então, mas às vezes a gente acaba sendo aquela pessoa assim: época de Páscoa a gente não pode comer carne. Costume, não é bíblico, mas é costume. Mas por quê? Porque foi sexta-feira da paixão, mas não é bíblico isso daí. Mas eu decidi fazer isso aqui por causa que é um costume. Então tá bom, é um costume. Não, mas nesse dia, tinha uma pessoa essa semana conversando comigo que falou que foi aprendendo na família que naquele dia não podia comer carne, não podia falar palavrão, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Mas e os outros dias? Pode? A gente lembra da Cauane, né, Ellen? Quando eu falei para a criancinha dentro do carro, não sabia que era o pastor, a vizinha, né, amor? A gente trouxe ela, veio dentro do carro, e ela não sabia que era o pastor da igreja. E aí ela pegou e disse: você tem que parar.
de ouvir aquelas músicas, aqueles funk que você está dançando lá. Não, mas hoje eu não vou dançar não. Ah, por quê? Hoje é domingo. E amanhã? Não, só depois do meio-dia. Até meio-dia eu não posso. Sério? Você vai contar isso para o pastor? Não, não conta nada para ele não. Eu falei, eu sou o pastor da igreja, está contando para mim, eu vou ouvir. Aquele pensamento que no dia da ceia eu não posso, no domingo eu não posso porque eu fui na igreja, mas depois na segunda eu já não estou mais na igreja. Esquecemos que quando morremos, morremos de uma vez. Ou não morremos. Existe meio morto? Não é meio morto, não. Morreu. Está constatado que morreu. Morto pensa, morto tem vontades, faz as coisas? Não. E Paulo vai trabalhar justamente isso. Considere-se como pessoas mortas. Mas vocês serão mortos que sentirão algumas coisas, mas não terá domínio sobre vocês. Vocês vão vencer isso. Quem está entendendo? Vamos ler o que Paulo diz então, para vocês entenderem. Não pense que é um culto triste, é um culto de alegria. Para Cristo, para Deus, para o Evangelho, morrer é coisa boa, não é coisa ruim. Amém? Diga assim, morrer é bom, não é ruim. Queda, apóstolo, eu não quero morrer não. Não você vai morrer agora não, irmão. Mas pode ser. Você está preparado? Diga assim, coloca a tua casa em ordem. Hoje o Senhor fala contigo. Meu Deus do céu, Senhor, eu vou virar a cara para a parede. Que vire a cara para a parede hoje. Para daqui para frente, você ter uma consciência de que tipo de vida você está levando, nós estamos levando. Amém? Diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? Ou seja, ele está falando, devemos continuar conscientemente entregue ao pecado para manifestar a graça de Deus? Eu me lembro quando nós estávamos com a igreja, que era outro ministério lá em Guarulhos. Logo que a gente estava acabando de reformar a igreja, uma mulher saiu no portão do lado da igreja assim, e falou, vai ser a igreja aqui? Vai. Ah, que legal. Você, quem é o pastor daí? Eu falei assim, sou eu. Eu falei, prazer, sou cristã também. Eu falei, que bênção, pelo menos não vou incomodar tanto o vizinho, né? Vai dar glória junto com a gente. Aí eu falei assim, mas não vamos longe demais, que eu sou salvo porque salvo uma vez, salvo para sempre, mas eu não vou na igreja, eu não estou vivendo isso daí, tudo que a Bíblia diz, não estou vivendo essa parada toda aí não, mas eu estou salvo, hein? Eu falei, tá, então tá bom, irmão. Você não vai lá na igreja não, né? Vai lá na igreja lá para você ouvir uma palavra. Que é isso que as pessoas pensam? Se eu estou fazendo alguma coisa para mim e não estou incomodando um outro, eu já não estou fazendo mal. Se eu estou vivendo para satisfazer a minha vontade, mas eu não trago prejuízo para ninguém, está tudo certo. Eu não sou tão mal assim. Sou salvo. E é um pensamento errado. E ainda piora porque aqui Paulo já está falando de um possível pensamento que está na cabeça das pessoas. Porque ele acabou de falar da manifestação da graça. Então eles vão dizer o seguinte, bom, se a graça de Deus se manifesta no pecado, perdoando, quanto maior o pecado, maior a manifestação da graça, sim ou não? Um raciocínio lógico. Mas Paulo diz, de maneira alguma, de modo nenhum. Por quê? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ele não disse como vamos pecar. Ele não disse aqui como vamos pecar nós que já morremos. Não caberia. Ele disse como é que nós viveremos, ou seja, permaneceremos, continuaremos nas mesmas ações se nós morremos para elas. Quem está entendendo? Ele não está dizendo aqui, bom, a gente morreu, que a gente não peca mais, senão a Bíblia não daria, não casaria, não daria ruim o negócio. Mas ele está dizendo o seguinte, nós não permaneceremos.
Nós somos pecadores, mas não permanecemos no pecado. Porque quando nós sabemos que algo é pecado, a gente luta contra aquilo, pede perdão para o Senhor e se esforça para que aquilo não se repita. Amém? Uma vez eu tive uma moto que eu tive que trocar o pneu dela. Não adiantava mais colocar aqueles macarrãozinhos, Alex. Não dava, irmão. Por quê? A moto ia andar assim, ó. De tanto macarrãozinho que tinha no pneu traseiro, e é muito perigoso. Eu sei que tinha um calo. Aí você não adianta ficar trocando a câmera. E já tá na hora de trocar, irmão. E às vezes tem um pessoal que é muito irresponsável. Eu me lembro uma vez que eu estava arrumando a moto, chegou um rapaz e falou assim: irmão, aonde você vai? Você vai pegar, você vai por onde? Ele falou: vou pegar a Dutra. Eu falei assim: meu velho, o cara devia ter uns 8 raios na roda da moto dele. Eu falei: meu Deus do céu, que perigo, o negócio. A moto já é perigoso, tem que ser uma pessoa responsável para fazer um negócio desse. Não, quando der eu encosto, eu troco. E eu preocupado com um pneu que furava e não descobria onde que era o buraco, sempre vazava um ar. Aí você vai lá e troca um pneu bom, pode ser até sem câmera, mais novo, bonito, mais cabeludo do que eu, para você poder andar, rodar em paz, irmão. Assim é a nossa vida. Se a gente não trocar o pneu, ficar remendando as coisas, um dia sim, um dia não, você tem que parar no borracheiro, o cara fala para você: de novo aqui, de novo você veio arrumar, compra um novo, irmão. Diga para o irmão do lado: compra um pneu novo. Ah, pô, mas não tem moto, não tem carro. Às vezes é na nossa vida isso. Ficamos rodando com um prego no pneu, irmão. Aí você fica parando, vai sair mais caro na sua vida, vai ser desconforto para você andar. Coloca 4 pneus bons num carro e vai rodar com ele para você ver como é bom. Aí você coloca aquele que um fica só, parece aqueles, a roda de metrô, né? Só o aço. Não dá. Fica desconfortável. Quando você arruma, você lembra? Não lembra disso. Você lembrou agora, né? Eu lembrei, eu falei assim. Você vê que esse carro lá da Zona Leste, que esse carro aí que tá só arame o pneu, assim, com as crianças ainda, de cor pequenininha. Mas louvado seja Deus que trocou o carro em vez de trocar o pneu. Mas, às vezes na nossa vida a gente fica tentando economizar uma mudança e ficamos rodando, desconfortável. E o pior, que a gente acaba se acostumando com o desconforto. A gente só sente o que é um conforto quando você anda no carro com conforto, sim ou não? Aí você fala: nossa, como estava ruim, eu não sabia, meu Deus do céu. Não é assim? Assim a nossa vida, a gente começa a refletir e falar: meu, tem alguma coisa errada. Se eu morri para uma coisa e eu permaneço nela, ainda estou vivo para ela, ainda estou me alimentando dela. Eu preciso realmente morrer para aquilo que me afasta de Deus. Quem está entendendo? Aí diz aqui, ó: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele está dizendo que nós morremos para a vida do pecado, pois fomos crucificados com Cristo. Automaticamente nós morremos lá na cruz com Cristo. Por isso que nós comemos do quê? Da carne. E Jesus, ele diz que quem come, né? O Paulo vai dizer, né? Na verdade, o que ele aprendeu. A gente pode dizer por inferência que foi Jesus. Mas ele diz que quando nós comemos do corpo, nós temos parte com quem? Com Cristo. E ele ainda ensina: olha, eu não posso participar da ceia e me sentar na mesa dos demônios. No domingo eu venho na ceia e tomo a ceia, mas na semana eu sento na mesa dos demônios. Ou seja, eu compactuo com sacrifícios a demônios. Não posso. Eu preciso assumir que o meu corpo, a minha vida foi totalmente entregue a Jesus Cristo. Quem está entendendo?
Ele vai explicar mais para nós aqui, ele não vai deixar barato o negócio não, ele vai despertar a gente, porque uma vida extraordinária, ela é consciente, ela não é emoções, são emoções, é consciência espiritual, diga assim, consciência espiritual. Nós ainda com o jeitinho brasileiro temos mania de fazer aquele negócio, vai dar certo, no final dá tudo certo, não é? E às vezes dá mesmo. Mas se você fosse mais organizado, fizesse as coisas corretas, ia ser com menos sacrifício, ia dar mais certo do que você pode imaginar. Diga assim, eu quero mudar a minha mente brasileira. É a cultura do céu. Um dia Deus ministrou no meu coração assim, naqueles momentos que nós conversamos com os nossos botões. Eu conversava com os meus botões assim, Fátima, e falava com Deus, e o Espírito Santo ministrou assim para mim, perguntando algumas coisas para ele, né, falando sobre as coisas da vida. Aí o Espírito Santo ministrou assim, mas qual a cultura que te influencia? Qual cultura que influencia você? Já parou para pensar nisso? Que cultura te influencia? Que valores regem a sua vida e a minha vida? Reflexão para nós, amém? Qual a cultura que você vive? E aí o Espírito Santo ministrou para mim, que cultura você quer viver? A cultura do céu ou a cultura da terra? Nós não temos uma cultura brasileira? Sim ou não? Existe uma cultura na Inglaterra, existe uma cultura na América, existe uma cultura para o japonês, para o chinês, existem culturas, amém? Mas existe uma cultura celestial, e nessa cultura, a Bíblia nos ensina como ela funciona, quem está entendendo? E aí a gente percebe que existe um disparate muito grande, da nossa cultura para a cultura do céu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diz assim, ó: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Diga assim comigo, novidade de vida. Olha só, o que nós vivíamos mortos fora de Cristo não faz mais parte das nossas vidas. Agora nós vivemos como mortos para o pecado e vivemos uma nova vida para Cristo, em Cristo. Ou seja, quando as pessoas olham para nós, elas dizem, rapaz, que mudança drástica. Foi muito grande a mudança que houve na sua vida, porque antes você vivia nesses valores, agora você vive nesses valores aqui. E nós vimos essa mudança, essa transformação na sua vida, novidade de vida, amém? Uma vida regenerada. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Se considere morto para aquilo. Existe até mesmo o desejo, existe até mesmo os seus impulsos para aquilo. Isso não significa que eles te dominam, você os vence. Por quê? Porque agora a sua cultura é outra. Agora a minha cultura é do céu e essa é a cultura da terra.
paradigma que temos vivido, uma grande dificuldade que a gente tem vivido, é justamente isso. As pessoas querem pegar a cultura do céu e transformar ela em cultura da terra, baseados no amor de Deus. Deus é amor? Sim ou não? Todo amor. Mas nós não podemos esquecer que Deus, Ele também é justiça e santidade. Todo mundo prega, porque isso dá ibope, gente, fala a verdade. Deus te ama do jeito que você é, pode ser do jeito que você é, pode fazer o que você quiser, porque Deus ama você. Eu acredito que você pode fazer o que você quiser, porque Deus continua te amando. Você pode ser o que você quiser, Deus continua te amando. Só que Deus, Ele é santo e justo. E um dia Ele manifesta a justiça junto com o amor. Ele vai dizer: eu amei e eu quis salvar, mas você sempre me rejeitou da tua vida. Você sempre me quis do outro lado. Você lembra da história do filho pródigo? O problema do menino não era só o dinheiro. O problema era o pai. Porque o pai tinha as regras e a lei dentro da casa, mas as regras e as leis é o que estabelecia a prosperidade, o lugar e bem. Só que debaixo da supervisão do pai, cheio da grana, não ia dar certo. Imaginou você cheio da grana e seu pai querendo comandar a sua vida? Você fica? Quem fica? Vai embora. Dinheiro no bolso vai dizer assim: não preciso mais de você. Eu tenho independência. Qual foi o desejo de Adão? Independência ou não? Foi. Porque se você comer dessa árvore conhecendo o bem e o mal, você vai ser igual a Deus, ou seja, você vai ser independente. Você vai poder fazer o que você quiser, porque semelhança de Deus ele já era, porque ele foi criado, ele, a mulher, ele foi criado à semelhança de Deus e ele já dominava. Só que ele não bastava para ele. Satanás conseguiu induzir ele a querer a mesma coisa que ele queria lá no passado, como nós vemos em Ezequiel: ser igual a Deus, ser adorado como Deus. E assim o homem também acaba abraçando essa ideia. E a Bíblia vai nos dizer que para isso tudo morremos. Agora nós vivemos para Deus. Olha o que ele vai nos dizer aqui: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não domine, não reine. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. O que ele está dizendo aqui para nós não é que o pecado não existe mais, é que ele não domina mais. Antes ele dominava, mas agora que nós morremos para ele, a gente vai ver o casamento mais para frente aqui, uma história de casamento em Romanos, que quem morre é a mulher, não é o marido chato. Na história a gente vai querer que o marido, que é muito exigente, ele morra. Ele fala: não, o marido ele é extremamente zeloso e a mulher é estabanada. E o cara, ele chega em casa e faz assim, ó: tem pó. A mulher vai servir e cai no colo do marido o vinho. A mulher, na hora de passar a roupa, ela não passa do jeito que o marido quer. E ela tenta, ela é apaixonada pelo marido, ela quer fazer o que o marido se satisfaça, mas aí ela pega e fala assim: eu fiz um arroz do jeito que ele gosta. E aí ele chega naquele dia e fala assim: mas você não fez o macarrão. No enredo da história, você está doido para que o marido morra.
Fala assim, nossa, esse cara morreu, ela ficou livre. Ela arruma outro melhor para casar, porque olha, Deus o livre desse mala. E Paulo vai fazer esse enredo, ele vai dizer que quem morre não é o marido, é a mulher que está fazendo de tudo para agradar o marido e não consegue. Ponto. Só que agora que ela morreu, ela já não está mais ligada ao marido. Agora ela encontrou um outro marido, porque ela ressuscitou essa mulher. E aí esse outro marido, ela vai lá e tropeça e cai, quebra as coisas, deixa com pó, e o marido fala assim, bonitinha, né? Toda atrapalhada. Que bonitinha ela, ai, como é que fofa, toda estabanada, faz nada direito, não é bonitinha, eu amo tanto. É assim com Deus e é assim com a lei. A lei você tenta agradar, não consegue. Você pensa que fez o certo, ela vem com outra, mas você deixou de fazer aquilo outro. Aí você faz aquilo outro, ele vem e você deixou de fazer aquilo outro. De alguma maneira esse marido não consegue ficar satisfeito. Aí vem Deus cheio de amor e de graça. A gente falha e Ele continua amando cada um de nós. A gente falha numa coisa, mas Ele tem misericórdia da gente. Ele nos ajuda. Ele fala, você vai aprender. E no outro dia a gente consegue fazer melhor. Por quê? Porque a graça é assim. Ela não exige a sua perfeição. Ela é o caráter de Deus manifesto ao seu favor quando você falha. Amém? Só que é interessante que algumas pessoas discordam do livre-arbítrio, mas eu acredito nele. Embora ele seja limitado por Deus em determinadas coisas, mas nós temos o poder da escolha. Amém? Tenho aprendido muita coisa, tem gente que não acredita nesse negócio, né? Mas é interessante que Paulo vai dizer o seguinte: não domine, não reine sobre vocês esse tirano, o pecado. Vocês são mais fortes do que eles, porque vocês morreram para ele, ressuscitaram para Deus agora. Agora vocês vão viver para a vontade de Deus. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês: ele não morreu, ele continua existindo, mas você não pode alimentar ele. Você domina ele, então você foge da aparência do mal, resiste ao diabo. Amém? Amém? Você não quer que, não é, vamos dizer assim, o sentimento existe, mas você é muito maior, porque o Espírito Santo está em você. Essa graça de Deus te enche, que você consegue viver outros valores. Amém? É só o Espírito Santo para nos ajudar. Diga assim, só o Espírito Santo para nos ajudar. Embora não está aqui explícito para nós, depois nós vamos ver aqui na continuidade da palavra, que é o Espírito Santo que nos guia nessa verdade. É o Espírito Santo que nos ajuda e faz com que nós venhamos dar o fruto do Espírito, é a ação do Espírito em nós. Amém? Mas é interessante que aqui ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às paixões dele. Nem ofereçam cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Ele está dizendo o quê? Eu vou te oferecer esse copo d'água. Enquanto te oferecer, ele existe aqui. Amém? Aí eu vou oferecer para Fátima, não, vou oferecer para Elaine, vou oferecer para quem? Assim é a nossa vida. Para quem você ofereceu os seus membros, seu corpo? Para quem você entregou a tua vida para que você seja instrumento? Pensa que na vida daqueles endemoniados gadarenos, a vida deles estava entregue nas mãos de quem? Do diabo. Eles eram um cavalo do diabo. Será que nós entregamos nossa vida para ser instrumento de Deus ou instrumento do diabo? Ele está dizendo aqui, não ofereçam. Ou seja, é o seu livre-arbítrio que vai te levar a entregar a sua vida, o seu corpo, para ser instrumento de alguma coisa. Quem está entendendo? Ao que você tem entregue o teu corpo? Se a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus,
O templo é santo, porque o Deus Santo habita nesse templo. Amém? Ele está dizendo aqui então que nós precisamos oferecer tudo, ao invés de oferecer para o pecado, nós oferecemos para Deus, dizendo assim: Senhor, usa-me conforme a sua vontade. Amém? Não é a realidade? Quem é o teu Senhor? Diga assim: quem é o meu Senhor? Deus precisa me dar 48 horas acordado e bem, porque se depender de material que eu tenho na minha mão, do que Deus tem colocado, tem coisa para transformar a nossa vida, viu? Muita coisa legal. Desde aquela ministração de Elias, Deus tem colocado muito material na minha mão, e eu não esqueci não, tá? Eu não esqueci do que eu disse, que eu quero fazer um seminário dessa vida espiritual. E quando a gente foge, porque a gente está sendo motivado por coisas erradas, quando a gente se frustra, não esqueci não, está tudo aqui dentro. É só o tempo de organizar, não esqueci não. Mas quem é o Senhor da tua vida? Nas mãos de quem você entregou a rédea? Quem é que manda na sua vida? Quem manda na sua vida? Pergunta assim comigo: quem manda na minha vida? Responde para você mesmo. Quem manda em você? E a gente tem aquela sensação de liberdade, né? Dizer assim: quem manda na minha vida sou eu. É lógico, eu também acredito nisso. Mas quem entregou a vida a Cristo fez o quê? Pegou as rédeas e falou assim: não mando mais. Então você é um pau mandado? Sou. Com muito orgulho. Eu faço aquilo que Ele manda. E o que Ele manda está tudo certo. Mas e aquilo que Ele não manda? Aquilo que Ele não manda, eu procuro saber se é o que Ele gosta. E se é o que Ele gosta, eu procuro fazer. Amém? Olha como que a gente pode reger a nossa vida de uma maneira diferente. A Bíblia diz que se nós fizermos somente aquilo que o Senhor manda, nós somos servos inúteis. Amém? É bíblico. Então tem coisas que Deus já mandou e a gente não está fazendo. Tem coisas que a gente sabe e também não está fazendo. E agora? Que tipo de servo nós somos, Fá? Nós somos servos de quem? Será que eu e você podemos mesmo dizer assim: eu sou servo de Cristo, eu cumpro a ordem de Deus na minha vida, o que Ele quiser que eu faça, o que Ele mandar eu vou fazer, mas aquilo que Ele não mandar e eu souber, eu pratico, porque eu sei que Ele gosta. Então, a Elaine gosta de uma comida japonesa, né? Gosta? Aleluia. Se ela não pedir para mim, ela precisa pedir? Precisa. Mentira. Ela precisa pedir para mim e falar assim: eu gosto tanto, para mim saber que ela gosta. Não, já sei que ela gosta. Então, se eu chegar com ela, com um hot roll da hora, um temaki roll assim, mãe, fala: mulher, lembrei de ti, está aqui. Ela fala: nossa, lembrou de mim, que legal. Você sabe que eu gosto. Eu vou lembrar um dia desse, mano. O olhinho dela já está brilhando ali, ó. Revelação de Deus. Porque sabemos que gosta, não precisa mandar naquilo que a gente já sabe que a pessoa gosta, sim ou não? A mesma coisa a Deus. Não, Deus não mandou. Deus precisa mandar você fazer algumas coisas aí. Se já está escrito, já é mandamento. Mandar, diga assim comigo: mandamento. Vamos lá. Se a gente fizer um culto de mandamentos, a gente vai pedir perdão a Deus, hein? Amai os vossos inimigos. É mandamento ou não é mandamento? Está esperando Deus mandar? Ama o seu próximo. Está esperando Deus mandar? É mandamento, você sabe que Ele gosta. Amai-vos uns aos. Deus precisa mandar? Não.
você já sabe o que o Senhor gosta. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a gente, pelo menos por inferência, quando a gente olha aqui assim, sabe aquela casa? Imagina aquelas casas que tem 5 filhos. Tem 5 filhos lá. Escadinha, né? Escadinha de filho. Aí o pai trabalhou o dia inteiro. Quando abre a porta de casa, tem um rodando o ventilador. Outro já aplicou jiu-jitsu no outro, deu um mata-leão ali em casa. E aí o pai olha e fala assim: Jesus. Quando o pai acabou de abrir a porta, já voa o tratorzinho do menino. O outro já está jogando a bicicleta na cabeça do outro. E o pai fala assim: que alegria, cheguei em casa. Não é? Não é. Agora, quando o pai chega em casa e os filhos estão em amor, recebe o pai: pai, que saudade de você. Quando a esposa recebe bem o marido, na porta com aquele sorrisão, o marido fala: que bom estar em casa. Trazendo essas coisas para o nosso dia a dia, sim ou não? Agora, Deus, quando Ele chega até cada um de nós, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, no nosso lar, como é que Ele encontra? Ele tem prazer de estar no meio de nós? Ou será que Ele fala: eu não vou ficar no meio dessa bagunça, senão vai sobrar um caminhãozinho voando na minha cabeça? Será que Deus tem prazer em estar conosco? Jesus, ele foi ousado. Ele disse: vocês não serão chamados de servos, vocês serão chamados de meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando vocês fazer. Ele nos tratar como amigos. Olha que evolução, de inimigos a amigos de Deus. Amém? Para a gente finalizar, quem é o Senhor da nossa vida? E a gente aprende uma coisa que eu não vou deixar de falar desse capítulo de Romanos, mesmo depois que acabar Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Abre aí comigo. Aonde começa a transformação? Neuroanatomofisiologia vai provar isso aqui. A plasticidade cerebral vai provar isso aqui. Neurônios vão provar isso aqui. A pura realidade. Durante muito tempo pensaram que a central mesmo era o coração. Desprezavam o cérebro. Até que uns doidos começaram a dizer: não, vocês estão desprezando algo importante. E aí eles decidiram começar a estudar o cérebro. E aí eu também fui estudar esse negócio, e eu quero dar glória a Deus por ver tudo isso e falar: Senhor, eu só posso glorificar o teu nome, porque de uma maneira tão grandiosa nós fomos formados. Conexões do cérebro, ele totalmente linkado a todo o corpo e comandando todas as coisas. E Paulo, já inspirado pelo Espírito Santo, dizia: existe um lugar de transformação na vida de vocês. Aí o pessoal falou: vamos aplicar botox, vamos fazer com a amarração lá, a abdominoplastia, vamos colocar uma peruca da hora. Ele falou: nada disso vai mudar vocês. Porque tem um monte de gente, se você tiver condições, faça, não tem problema nenhum não, irmão. Mas nada disso pode transformar plenamente você. Esses dias atrás a gente teve uma experiência, né?
de uma pessoa, a gente perguntou assim, porque ela pesava quanto? 100 e... Ah, podóloga. 100 e lá vai pedrada. Montou outra quando tirou. Aí a gente perguntou para ela, mas sentiu? Ela falou, não, continuei sentindo a mesma pessoa. Mudei esteticamente, mas eu dentro não mudei. Aqui, ó. Tem gente que faz, nossa, agora eu estou me sentindo... Mas tem muita gente que muda exteriormente, muda a aparência, mas não consegue mudar dentro. Mas não é dentro aqui, é dentro aqui, ó. É aqui. A gente estava vindo para cá, né, à tarde, e a gente estava vendo uma mulher falando, como que é o nome da psicomotricidade, é isso, né? Psicomotricidade. Uma pessoa perdeu a mão e falou, ai, minha mão está doendo. Você não tem mais a mão, mas o cérebro entende que a mão está ali. Ou seja, se você não mudar aqui, nada vai mudar na sua vida. E a Bíblia já disse aqui para nós, amém? Olha só, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, olha, vamos lá, eu apresento o meu corpo para Deus. Chega assim, Deus, está aqui, ó. Toma a bagaceira aqui, ó. É isso aqui, Senhor. Eu entrego ao Senhor. Usa-me como instrumento da sua vontade. Você entrega, amém? Essa entrega, ele compara que é um sacrifício. E sacrifício é uma coisa que custa, sim ou não? Às vezes não tem que as pessoas dizem assim, eu vou parar de fumar assim que eu perder a vontade. Não perdeu a vontade. Você tem que decidir parar com aquilo. Ainda que você tenha que fazer umas manobras mentais para você esquecer, linkar com alguma outra coisa, para você ter nojo, não sei, você vai dar um jeito, porque aquilo está acabando com a sua saúde, você vai ter que decidir arrancar isso da sua vida, mas às vezes você vai sentir o desejo daquilo, e quando se torna ainda coisas que são vícios, fica pior ainda, sim ou não? Por quê? Porque o corpo acostumou com aquilo. E existem pecados que o corpo acostumou e satisfaz a carne, sim ou não? Eita, aula forte hoje, hein? Vai para casa tudo assim, ó, pensando muito. Talvez você está querendo mudar as coisas fora, mas não está mudando dentro. É só aparência. Na hora da dificuldade, o terreno vai ser revelado. Areia ou rocha, quem está entendendo? E ele diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício, morto? Não, vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é um culto racional, um culto espiritual. Eu não vou abrir isso. A sua razão valida a sua emoção. Você aqui vai validar as coisas, vai fazer sentido para você. Eu entendi o que é estar vivo, ou seja, eu tenho vontade, eu quero me entregar. Eu quero me colocar no altar do Senhor, é uma decisão, mas vai vir chamados, vai vir convites, vai vir isso, vai vir aquilo, vai, mas você decidiu, amém? Diga assim, eu decidi. Decidiu mesmo? Sabe aquela pessoa que decidiu ir para a academia? Ela vai assim, ó, mas vai, decidiu. Às vezes eu estava falando com um cara, às vezes chega quarta-feira, né? O cara já veio da terça, que foi para o jiu-jitsu, e vem naquela correria, está aqui na quarta, às vezes está lá, uau, mas aí já está aqui, vamos embora, vamos para cima, a gente vai para o tatame, né, pastor Vitor? Depois a gente morre de novo, mas a gente naquele momento fica vivo, decidimos estar ali. E não é que a gente consegue vencer e estar aí,
A gente não coloca as coisas na soneca, né? Esse dia a gente estava conversando, Márcio, a gente estava batendo papo, né, Márcio? Falando, você tem que colocar o seu celular para despertar lá no outro cômodo. Por quê? Não, é só aqui, ó. Aí sempre fica atrasado. Levanta assim. Você tem que tirar o seu conforto para você se lançar ao seu objetivo, porque isso é um desafio para você. Amém? Substituir as coisas é um desafio. Você precisa substituir os seus hábitos e você vai começar a mudar muita coisa na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aplica tudo isso na sua vida aí. Começa a mudar os seus hábitos. Eu vou mandar para vocês, vou colocar no grupo lá da igreja lá, Carlos. Aquele que você me mandou lá de uma pessoa que cuida da sua saúde, faz um exercício de uma pessoa que quer saber de nada. É bem reflexivo, né, Carlos? Bem reflexivo. Eu vou postar no grupo de membros para vocês. Quem sabe amanhã vocês acordam, despertam, pelo menos amanhã, né, Dani? Fala assim, à noite eu estou no jiu-jitsu. Né? Quem sabe? Sabe, você não desperta. Pega gosto pela coisa. Mas assim também na sua vida espiritual. Começar a ler um livro, nem que seja um livro simples, nem que você leia a Bíblia e conheça ela como história. Olha, eu tenho meus discípulos que de segunda-feira, sempre de 15 em 15 dias com os meus discípulos, eu paro com eles, a gente começa a ler coisas que eles já leram outras vezes, mas ler como história, gravar no coração deles, porque depois na hora que eles abrirem a boca, eles têm um pano de fundo na cabeça enorme, de histórias bíblicas. Depois você entende as revelações, mas apóstolo, eu começo a ler a Bíblia, me dá sono. Irmão, lê ela de pé, lê andando, lê sentado. Você quer ler deitado, não quer ficar com sono? Não preciso ler nada para ficar com sono, deitado já era. É só olhar, quando eu vi o ventilador rodando, uma luzinha começou a fazer assim, eu fui. Já era, senta. Vai ler na rede? 2 vezes eu fui ler na rede uma vez, né, mãe? As 2 vezes... Não dá um parágrafo. Porque assim diz o Senhor. Arrebatado. Que dia gostoso ser na rede num domingo à tarde, irmão. Depois de comer uma comidinha bem gostosa, aí você deita na rede e fala assim, Senhor, agora eu vou ler a Bíblia. Não vai. Você vai apagar, irmão. Mas eu vou ficar de pé. Fica de pé. Depois você tira o seu momento e deita na rede. Aí você fala, nossa, eu tenho uma fraqueza. É que você não colocou essa meta para você. Quem está entendendo? Muda aqui. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, tem outras versões que diz, ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente, pensar coisas diferentes, agir com coisas diferentes, criar a sua bolha com Deus, viver a sua vida com Deus e zelar do seu universo. Quem está entendendo? Diga assim, eu preciso zelar do meu universo. A Vamper, eu vou ensinar todo mundo a ter uma bolha. Lembra? Essa daí é só os novos que lembram. Volpone. Alguém já ouviu falar? Volpone. Um personagem do Leila Torraca, é isso? Lembra? É Neila Torraca. Que vivia dentro de uma bolha, uma novela muito antiga. Jesus. Vivia dentro de uma bolha. Faz assim, ó. Cria sua bolha com Deus e traz para dentro dela tudo aquilo que é saudável para o seu relacionamento com Deus. Se proteja das coisas tóxicas e só zele das coisas que estão dentro da sua bolha. Isso não é viver como um indivíduo sozinho, não, mas é você zelar do ambiente, de dentro do seu coração, a sua vida, você por dentro. Você começar a zelar de você e falar assim, afinal de contas,
passado ficou para trás, todas as coisas ficaram para trás, eu sou uma nova vida em Cristo Jesus, e eu vou viver o meu universo com Deus. Amém? Apóstolo, mas dentro dessas bolhas não existe dificuldades? Sim. Mas jamais fura essa bolha com Deus. Por quê? Porque é o seu bem-estar. É você e Deus. Todas as coisas, tudo a partir de Deus. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Tudo na nossa vida agora a partir da cruz de Cristo. A partir da cruz de Cristo, agora nós construímos uma nova vida para Ele. E aí a gente apresenta e fala: Senhor, agora a minha vida não é de santidade, agora é de santidade, então eu sacrifico ela a Ti. Antes eu apresentava o meu corpo para fazer as coisas que é contrário à Tua palavra, agora eu apresento minha vida a Ti, Senhor. Agora a minha vida está em santidade no Teu altar, para fazer a Sua vontade, e eu quero fazer ela, Senhor. Vem neste mundo, vem trazer a Tua santidade. A santidade é uma influência espiritual. Amém? O Espírito Santo vem com toda aquela santidade e nos inspira, nos fortalece, nos dá direção, e a gente começa a ressignificar toda a nossa vida. Amém? Quem está entendendo? Começa aqui. Você está aonde você se põe. Vamos repetir todo mundo junto? Diga assim: eu estou aonde eu me coloco. Ponto. Faça sempre esse cálculo. Você está onde você se põe. Você está nesse lugar que você se pôs. O que te levou para lá é outra coisa. Mas você decidiu estar ali. Amém? Quem está entendendo, digam glória a Deus. Eu quero conhecer a boa, não só conhecer, como experimentar. Olha o que ele diz aqui para nós: para que experimenteis, experimentar, vivenciar, sentir a paz de Deus que faz tempo que você não sente, sentir o amor de Deus que faz tempo que você não sente, envolver na sua vida. Não é saber, mas é experimentar aquilo que se sabe. Amém? De experimentar a paz de Deus, experimentar o que é Cristo com você, porque é isso que Ele quer fazer. Ele quer andar com você, aonde você estiver, você experimentar da proteção dEle, você experimentar dEle num café, você experimentar dEle no seu almoço, você experimentar dEle na sua família, você experimentar dEle em cada momento da sua vida. Experiência com Deus. Mas posso, apóstolo? É lógico. Sai da cabine do seu navio. Imagine outras pessoas desfrutando do banquete, falando para você: rapaz, só faltava você para o banquete. Preparas-me uma mesa perante os meus inimigos. Quem está entendendo? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Não tome a forma do mundo, tome a forma de Deus. Eu quero a cultura do céu, eu quero a cultura de Deus na minha vida. Amém? Uma vez eu estava... É interessante culturas, né? A gente estava falando uns dias atrás na Val de Jaboque, que o pastor François, quando ele foi para Picos, no Piauí, antes dele falecer, que ele já foi doentinho, né? E eu falava para ele: não vai, pastor. E ele falou: eu sei, apóstolo, mas eu tenho que ir. Será o que Deus estava trabalhando no coração dele, que a gente não sabe, né? Mas ele levou algumas pessoas lá. Piauí é Nordeste, né? Estou perdido? Não? Piauí e Nordeste, é isso? Norte, Nordeste, esses cantos. Mas eles têm cultura lá. Não adianta você falar que alguém foi em seu nome lá. Ele disse: não abririam porta. E aí a gente conversando com a irmã Iraci, ela disse: apóstolo, se alguém fosse lá, sem ter ido com ele, por mais que eu falasse que poderia ir, as pessoas não acreditariam muito. Porque lá o pessoal gosta de olhar
olho nos olhos. Quer ver a ação de cada um, não são palavras. E aí quando eles chegaram lá, foram apresentados pelo pastor François, o pessoal lá, olharam cara a cara. Viram a ação dos meninos, do pessoal com o pastor François. Falaram assim, ó, quando vocês quiserem voltar, pode voltar aqui, minha casa está aqui, a chave está aqui. Mas primeiro olhou olho no olho, uma cultura. Culturas diferentes. São coisas que nós aprendemos culturalmente na nossa vida humana, mas existe uma cultura do céu. Quer ver uma cultura do céu que é interessante, que o povo notou? Quando eles olharam para a igreja de Atos dos Apóstolos, diz a palavra de Deus, que eles caíram na graça das pessoas, ou seja, as pessoas olharam para ele e falaram assim, eu quero participar desse movimento aí. E o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Uma cultura diferente. Eles disseram, o que nós temos não é tudo nós, não é tudo meu, é tudo nosso. A gente compartilha uma cultura diferente. Cultura do céu, cultura do reino. Qual a cultura que influencia a tua vida? Eu quero ser influenciado pela cultura de Deus. Amém? Eu sei que às vezes vai dar confronto, mas eu prefiro que o confronto aconteça e prevaleça a cultura do céu na nossa vida. Eu sei que não é fácil, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Amém? Levante as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, mas, Senhor meu Deus, eu quero confessar diante do Senhor. Se teu Espírito Santo não nos influenciar, nós não conseguiremos, Senhor. Por isso eu te peço, influencia com o teu Espírito Santo as nossas vidas, Senhor, nesta noite. Que teu Espírito Santo nos fortaleça, nos abra a mente e que nós possamos viver a cultura do céu em nossa vida, Senhor. Que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.